Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 4. Cuidado para não ser desqualificado. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15, o Ministério do Espírito. Ó Senhor Jesus, a gente precisa do Espírito, a gente precisa buscar tudo no Espírito, né? Fazer tudo no Espírito, exercitando o Espírito. O ministério é do Espírito, é o Espírito que vai cumprir todas as coisas. Nós não temos capacidade nem sequer de dar uma forcinha. Sempre que o ser humano tentou dar uma forcinha para Deus, sempre deu tudo errado. Mas se a gente cumprir a nossa parte no princípio de Deus, Deus e o homem juntos, Senhor Jesus, né? Seguindo a orientação dele, seguindo a cabeça dele, tudo vai prosseguir. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, o Senhor vai nos concedendo um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na Sua palavra profética. E sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Quanto mais discernimento, né, daquilo que o Senhor tem falado conosco, mais firmes, mais convicção a gente vai ter, né, a respeito daquilo que Ele transmite a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para alcançar mais pessoas e para fazer de cada um de nós, né, cooperadores com a Sua vontade, com o Seu plano eterno. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o benefício dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Lucas capítulo 24, versículo 26. Senhor Jesus, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ó Senhor Jesus. Agora Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Ó Senhor Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Senhor Jesus. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, o Ministério do Espírito. Ó Senhor Jesus, o tema da mensagem desta semana é o Ministério do Espírito, que tratará de itens imprescindíveis à nossa vida da igreja, tais como: o único ministério é para executar a vontade de Deus, e o sopro de Deus é uma prova de que a essência do homem é espiritual. Todas as coisas aqui na terra são perecíveis e mudam rapidamente, todavia, nosso Deus é imutável. Logo, precisamos viver em sua dimensão, a dimensão espiritual, a esfera normal de nossa vida da igreja. Para tanto, precisamos viver no Espírito, para estar na dimensão divina, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. A fé nos faz ter acesso à realidade divina. A sabedoria e o poder estão relacionados, respectivamente, à elaboração do plano de Deus e à sua execução. E por fim, além do viver diário, também precisamos marchar no Espírito, para que a vontade de Deus seja feita e o dia do Senhor apressado. Ó Senhor Jesus. De acordo com as Escrituras, há somente um ministério, uma única linha ministerial da qual fazemos parte. Nossa história remonta à época da morte e ressurreição de Jesus, quando a igreja foi gerada. Estamos nesse ministério da nova aliança, que foi entregue à igreja no dia de Pentecostes. Portanto, estamos aqui para dar sequência à execução da obra que Deus nos encarregou. O nosso foco é a execução dessa obra que cumpre a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Esse único ministério é do Espírito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. E num sentido mais literal, o último Adão tornou-se espírito que dá vida.
E mais, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por ser esse o ministério do Espírito, não temos capacidade para executá-lo. Contudo, a nossa suficiência vem de Deus, ó Senhor Jesus. Continuamos a ver sobre o Espírito. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E acrescenta, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pela fé, Deus nos deu a bênção de Abraão. Sem fé, nos seria impossível receber essa bênção. E a bênção de Abraão é o Espírito prometido. Ao refletirmos sobre esse fato, sentimos que não somos merecedores de tamanha consideração da parte de Deus. Ó Senhor Jesus! Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia! O nosso Senhor Jesus é o Espírito. Ó Senhor Jesus! Quando o Senhor Jesus foi glorificado, ele se tornou o Espírito. É o que depreendemos das seguintes palavras do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Era necessário Cristo padecer na cruz e após ressuscitar, ser glorificado para se tornar o Espírito todo inclusivo. Antes disso, a Bíblia registra expressões como o Espírito Santo, o Espírito de Deus e o Espírito de Santidade, mas não havia o Espírito, tal como referido por Jesus, porque ele não havia sido ainda glorificado. Mas graças a Deus, Jesus passou pelos processos de morte e ressurreição, e ao ser glorificado, tornou-se o Espírito. Agora, o Espírito foi dado a nós, os que cremos nele. Por isso, de nosso interior, isto é, de nosso espírito, fluem rios de água viva. Ó Senhor Jesus! O Senhor Jesus também disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus habitava com seus discípulos, porém, em seu viver humano, ele estava limitado ao tempo e ao espaço. Mas hoje, como o outro Consolador, o Espírito da verdade, ele pode estar para sempre conosco, em nosso espírito. Foi por isso que Jesus falou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E de fato voltou, como o Espírito que dá vida. Que bênção maravilhosa! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor passou por todo um processo. Então, às vezes, a gente lê aqui na palavra o Espírito todo inclusivo, o Espírito, Senhor Jesus. E às vezes a gente pode ficar confuso, mas não são termos que a gente já está acostumado a usar, por causa de muitos livros falando sobre esses termos. Mas tem que perceber que Cristo, ele habilitou, ele abriu um caminho para nós. Antes, a vida de Deus era limitada só ao povo de Israel, Senhor Jesus. Mas depois de Cristo, por isso que fala que ele é o Cristo todo inclusivo. Todos nós fomos acrescentados aqui por causa da, como a gente leu aqui, foi previsto lá no Antigo Testamento que a gente ia receber o próprio Senhor, o Espírito prometido através da fé, ser os verdadeiros crentes, aqueles que são a sucessão de Abraão, porque os filhos de Abraão são aqueles que são da fé. Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, a gente vê Paulo nas epístolas, às vezes debatendo com os judeus, com muitos religiosos a respeito disso. Olha, se Deus quiser, ele pode fazer da pedra, tornar a pedra seu filho, Senhor Jesus. Por isso não é só uma questão de dizer: eu tenho sangue do povo, isso e aquilo. O Senhor estava mostrando isso para eles. A questão era crer na palavra.
O problema do povo nunca foi problema ser essa questão de ser povo ou não. O problema não foi Deus favorecê-los ou não. O problema sempre foi a incredulidade, como a gente viu na última semana. O povo era desobediente, era incrédulo. Senhor Jesus estava sempre murmurando, um povo murmurador, e aí o Senhor foi se aborrecendo. Ó Senhor Jesus, e essa geração que Jesus veio, trouxe a palavra, estava da mesma forma. Eles não creram no Senhor, não viram os sinais, Senhor Jesus, não seguiram, não tomaram uma atitude diante da palavra. Ó Senhor Jesus, por isso já no início desse alimentiário o Senhor já começa a falar conosco, o irmão já começa a mostrar para nós que o ministério é do Espírito. Eu falo muito isso aqui no canal, a palavra é de Deus, a igreja é de Deus, o Espírito é de Deus, o plano é de Deus, a vontade é de Deus, nós somos de Deus. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa deixar Deus atuar, Deus trabalhar. E Ele fala para nós essa semana, olha, o ministério é do Espírito, você na sua própria capacidade não vai conseguir. Ó Senhor Jesus, o irmão ele começa buscando aqui, querendo explicar para nós alguns pontos a respeito do Espírito. Cristo é o Espírito. Mas aí depois ele fala, olha irmão, não sei se vocês estão conseguindo compreender o meu sentimento, Senhor Jesus. E eu espero que durante essa semana eu também consiga tocar aqui no sentimento do irmão, para poder esclarecer mais e mais nessa palavra, tocar um pouco mais, ó Senhor Jesus. E como sempre, no início da semana eu começo já encorajando os irmãos, separa um tempo na sua semana, separa um tempinho para você poder assistir a mensagem da semana. A mensagem da semana está com a mensagem 15, liberada lá na instância, está com 1 hora, quase 1 hora e 33 minutos, Senhor Jesus, e o tutorial com 45 minutos, então a semana é um pouquinho mais de tempo, então vai gastar um pouco mais de 2 horas ainda para poder assistir tudo, mas a gente pode assistir por partes, assisto 20 minutos hoje, 20 minutos amanhã, é só uma questão de se organizar para poder tocar nessa palavra, porque o irmão ele quer liberar o sentimento do Espírito, mas como ele mesmo coloca, olha, tem coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, mas é difícil de explicar. Ó Senhor Jesus, E quem vem acompanhando as mensagens aí ao vivo, durante os finais de semana, tá vendo ali que o irmão está cada vez esclarecendo mais, botando mais para nós, toda essa questão de que o Senhor ele quer ter comunhão conosco, mas não é nessa esfera terrena, é uma esfera espiritual. O ser humano foi feito, como foi falado no dia de hoje, o ser humano foi feito um ser espiritual. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender a exercitar o Espírito de maneira adequada. Ó Senhor Jesus. Toda segunda-feira ele começa fazendo um resumo de tudo que vai falar durante a semana. Procura sempre aqui na segunda poder dar uma explanada. Depois a gente vai entrar em cada dia, tocando um pouco mais, Senhor Jesus. Mas logo hoje eu já começo falando sobre a questão de que o Espírito vivifica. Ele mostra que uma tradução mais literal seria o Espírito é o que dá vida. Eu te leu os versículos aqui, o último Adão é espírito vivificante, então ele mostra, não, é o espírito que dá vida, Senhor Jesus. Deus habilitou para o ministério da nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, então ele mostra novamente, mas é o espírito que dá vida. Nós em nós mesmos, a gente não vai ter capacidade. Ó Senhor Jesus, por ser, ele até bota uma frase aqui, por ser esse o ministério do Espírito, não temos capacidade para executá-lo, contudo a nossa suficiência vem de Deus. Ó Senhor Jesus, no finalzinho da mensagem ele até dá um exemplo, ele fala que tinha um carro grande, muito pesado, e aconteceu uma situação lá que houve uma pressão lá dentro do tanque de gasolina, hoje normalmente os tanques de gasolina são de plástico, e ele acabou amassando, acabou encolhendo, e aí o sensor lá não conseguiu ver, ele estava andando, simplesmente o carro parou de andar e foi ver que era gasolina, porque o tanque ali não estava adequado, e aí estava ele mais um irmão, ele estava assim, uns 200 metros do posto de gasolina. Aí começaram a tentar empurrar o carro, só que o carro muito pesado. Senhor Jesus, aí ele falou, não, é melhor ir andando lá, pegar a gasolina, volta aqui, bota um pouco de gasolina, depois volta para o posto. Aí ele pegou, foi lá, pegou a gasolina, botou no carro, virou a chave, o carro ligou, aí agora é fácil movimentar o carro, só pisar no acelerador, acelerador, embreagem, o carro vai. Então ele estava mostrando que às vezes é isso que a gente faz, a gente quer pegar o encargo de Deus, a gente quer levar com a nossa força, do nosso jeito. Não, é só um pouquinho, é só até ali. Senhor Jesus, 200 metros, o que é 200 metros para empurrar um carro? Tranquilo. Ó Senhor Jesus, mas o peso é grande, e os trabalhadores são poucos, só estava ele mais um irmão. Mas ele mostra, mas depois que virou a chave, o carro pegou, ficou fácil, porque é o carro que está trabalhando. Então é isso que ele está mostrando para nós. O ministério é do Espírito.
nós precisamos fazer o quê? Deixar o Espírito trabalhar, deixar o Senhor cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele está mostrando para nós aqui, tudo isso que está sendo mostrado aqui é imprescindível para a nossa vida da igreja. A gente tem que perceber, né, que nós precisamos viver no Espírito. É pelo Espírito que nós vamos conseguir realizar a obra de Deus. Senão a gente simplesmente vão estar fazendo coisas e depois descobrir que Deus desaprovou, né? Se não todas elas, a maioria delas. E aí, como a gente viu, né, o povo de Deus tem essa característica, né? É algo que vem através do pecado, né? A desobediência, a murmuração, como a gente viu na última semana. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa estar atento, né, para a gente não cair numa situação dessa de murmurar, de ficar tentando levar as coisas do nosso jeito. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa procurar, né, fazer a vontade de Deus, né? E vale a pena repetir, né? O Espírito é de Deus, a igreja é de Deus, a palavra é de Deus, a Bíblia é de Deus, os irmãos são de Deus, o plano é de Deus, tudo é dele, a gente precisa deixar ele executar através de nós. Mas existe esse princípio, é Deus e o homem juntos. A gente não pode, por um lado, tentar mover tudo, né, como tentar empurrar o carro, e também, por outro lado, a gente não pode ficar parado olhando, a gente precisa tomar uma atitude, né, Senhor Jesus. Né? E uma coisa que os irmãos têm falado muito nas últimas mensagens, nas últimas conferências dadas agora, né? Senhor Jesus, que a gente não deve ficar procurando esforçar em nós mesmos. É até bom, né, a gente ter essa busca pessoal, esse esforço pessoal, querer cumprir a palavra, querer buscar, mas tem que perceber que tudo só vai conseguir ser feito pelo Espírito. Se a gente ficar se esforçando para não pecar, a gente vai se manter por um tempo, mas depois vai acabar pecando. Se a gente se esforçar para poder cumprir algo, vai cumprir por um tempo, depois vai cansar. Ó Senhor Jesus. Então os irmãos até falam sobre essa questão de você aprender a agir no descanso de Deus. Ó Senhor Jesus, não quer dizer que você vai ficar na passividade aguardando Deus fazer tudo. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas tem que perceber o seguinte, eu só vou conseguir no Espírito. Ah, irmão, se é no Espírito eu vou ficar parado? Não. O que você vai fazer? Exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Então qual a maneira de vencer? É ficar indo para cá, para lá, fazendo isso, fazendo aquilo, se esforçando. É você exercitar o Espírito. Leia livros espirituais, leia o alimento diário, assista as mensagens, Senhor Jesus, exercitando o Espírito, invocando o nome do Senhor, lendo a Bíblia, orando a palavra. Ó Senhor Jesus, eu sempre faço questão de colocar aqui, né, os versículos, né, aqui do alimento diário. Muitos irmãos passam direto, não leem, né, todos os versículos são citados aqui. Senhor Jesus, para quê? Para nos ajudar a compreender a palavra. A gente precisa ir com mais profundidade diante da palavra. Ó Senhor Jesus. E aí o Senhor ele vai nos esclarecendo, né? E tem coisas que são coisas pessoais. A gente precisa ir diante do Senhor, né? Exercitar o nosso espírito. No final da mensagem, né, o irmão fala sobre essa questão de os dois tipos de exercício do espírito, né? O estoiquel e o peripatel. O peripatel é o nosso diário, né? Não tem uma meta específica. É o seu exercício do espírito diário. Né? E aí ele fala que teve comunhão com o irmão, né, que já passou por várias situações ali, passou à beira da morte várias vezes, uma doença grave, né, Senhor Jesus. E aí ele falou, olha, quanto mais a morte se aproxima, mais eu percebo, olha, não valeu muito tudo aquilo que eu fiz para o Senhor, mas o que vale realmente, né, para nós é o quanto que Deus trabalhou dentro de nós. Ó Senhor Jesus, então a gente pode fazer muitas coisas, ter feito muitas coisas, mas a questão é, Deus pode trabalhar para dentro de cada um de nós, pode deixar algo, senão a gente só fez coisas de maneira exterior. Ó Senhor Jesus. Então o irmão ele tem que despertar, ele tem procurado nos despertar quanto a isso. A gente precisa estar todo o tempo exercitando o Espírito, para que Deus possa trabalhar em nós. Ele fala, eu posso exercitar o Espírito lendo um jornal, né, assistindo um noticiário, né, passeando com a minha família? Posso. Às vezes a gente fica com esse sentimento de que, não, eu só estou servindo, estou exercitando o Espírito quando estou fazendo serviços espirituais, serviços para as coisas da igreja e tal. Mas não, irmão, mas para a gente precisa exercitar o Espírito todo o tempo, quando a gente está com a nossa família, a gente está nas coisas do dia a dia, no trabalho, na fila do banco, né, na escola, no curso, qualquer lugar. Eu preciso estar sempre ali à disposição do Senhor, exercitando o meu Espírito. Não a gente vai ficar apenas procurando momentos, e durante esses intervalos entre momentos e outros que você está servindo o Senhor, é aí que o inimigo entra. Aí muitos se esforçam, fazem um monte de coisa, mas não adianta se você não exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, né? É o Espírito que vivifica, é o Espírito que dá vida, né? É o Espírito que transforma todas as coisas. A gente precisa exercitar o Espírito. Um dos assuntos que a gente vai ver durante a semana, né? Vou falar sobre o único ministério, né? Por que o Senhor mostra para nós só um ministério? Porque é um ministério para executar a vontade de Deus. Cada um de nós pode ter ministérios pessoais, né? Existem congregações, né? Igreja A, Igreja B, a Igreja A tem um ministério, outro tem um ministério.
Mas o que cada um precisa perceber é que tudo isso precisa ser para cumprir a vontade de Deus. Se o nosso foco não está em cumprir a vontade de Deus, sempre vai haver problemas, né? A começar por nós mesmos, né? A nossa comunhão com o Senhor. Outro item que eu ia falar é o sopro de Deus, né? Uma prova de que a essência do homem é espiritual, né? Então ele mostra que a nossa comunicação com essa terra hoje, né? Com a nossa vida terrena hoje, é só o nosso corpo. O nosso corpo foi feito do pó da terra, mas só foi gerado o homem quando Deus soprou o fôlego de vida, né? O Neshama. O fôlego de vida de Deus entrou no homem, e aí criou, né, a alma do homem, foi feita a personalidade. Cada um de nós é diferente, mas tudo partiu através do Espírito, mostrando que o ser humano é um ser espiritual. Se Deus retirar o seu sopro, a gente vira pó, não sobra mais nada. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor tem nos sustentado com a sua própria essência, né, essência divina. O ser humano é o único ser em todo o universo que é feito com o Espírito de Deus dentro dele, o Espírito humano para conter o Espírito de Deus dentro dele. Ó Senhor Jesus, isso precisa nos impressionar, né? Então, o sopro de Deus veio para comprovar isso para nós, né? A gente vai entrar mais durante a semana. Ó Senhor Jesus, todas as coisas aqui da terra são perecíveis e mudam rapidamente, mas o nosso Deus é imutável. Então, se a gente ficar olhando, vivendo para as coisas que a gente vê, ora é uma coisa, ora é outra. Mas a gente precisa tocar na palavra, como eu tenho tocado muito aqui no canal, né? Muitos cristãos que hoje querem usar, né, como desculpa, né? Não estou cumprindo a palavra porque isso aqui é do passado. E a gente já viu durante a semana passada que não é bem assim, né? Tudo que foi escrito é para o nosso aproveitamento. Ó Senhor Jesus, é para exemplo nosso, então não dá para ficar condenando a Bíblia, para a gente tentar não ser condenado. Mas de fato a gente precisa trazer isso para o nosso viver, né? Trazer um viver espiritual para nós. Ó Senhor Jesus, as coisas da terra vão passar, né? Vão acabar, mas a gente precisa investir no Senhor, nas coisas celestiais, no Espírito dentro de nós, que também, né, assim como Deus, né, ele não é perecível. O nosso espírito vai continuar. Nosso corpo, sim, cada dia está estragando. O Senhor vai nos dar um novo corpo cheio de glória. Ó Senhor Jesus. Mas aquilo que é eterno dentro de nós, né, o nosso espírito precisa permanecer, a gente precisa perceber isso. É por esse viver que eu preciso continuar. Ó Senhor Jesus. Ele mostra que a gente precisa viver, né, na dimensão de Deus, na dimensão espiritual, uma esfera normal da vida da igreja. A nossa esfera terrena, a gente não vai conseguir, se ficar olhando para as coisas dessa terra, a gente não vai conseguir compreender a palavra. A gente precisa realmente, né, entrar pelo portal da fé, né, aprender, né, a cultura divina, né, como os irmãos têm falado muito, né, aprender realmente de ver o lado de Deus da situação. Se a gente ficar olhando para o lado humano, ao invés de a gente procurar, né, ir diante do Senhor, procurar a transformação do Espírito, a gente vai ficar buscando desculpas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ele mostra que para viver no Espírito, né? Por que eu preciso viver no Espírito? É para poder estar, né, na dimensão divina, né? Não posso ficar atentando nas coisas que eu vejo, mas tenho que atentar naquelas que eu não vejo, aquilo que é espiritual, né? A Bíblia fala vários pontos, né, desse, né? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades. Sangue e a carne eu vejo, principados e potestades não. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra para nós que, né, viver nessa outra dimensão, na dimensão da fé, eu preciso atentar para as coisas da fé. A fé, é outro ponto, né? A fé nos faz ter acesso à realidade divina, aquilo que Deus quer, aquilo que Ele mostra para nós. Se a gente vai olhar e falar, não dá para fazer isso não. Na esfera terrena, humana, não dá mesmo não. Mas na esfera divina, com certeza, a gente tem o Espírito. Ó Senhor Jesus, a sabedoria e o poder estão relacionados, né? A sabedoria é para elaboração do plano de Deus, né? E o poder é para executar. Ó Senhor Jesus, a gente já viu, né? Precisa ter esse equilíbrio entre o espírito interior e o espírito exterior. Ó Senhor Jesus, somente quando houver esse equilíbrio a gente vai cumprir, né, aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus. E além do exercício do Espírito, no nosso viver diário, a gente também tem que marchar, né, para que a vontade de Deus seja feita, né, e o dia do Senhor seja apressado. Né, o viver estoiquel, o viver peripatel. Peripatel no meu dia a dia, exercitando o Espírito nas minhas coisas, no trabalho e tal. Depois eu também preciso exercitar o estoiquel. É a ordem de Deus, é o caminhar de Deus junto com a igreja, uma só direção, uma só palavra. Ó Senhor Jesus. Por isso o Senhor está mostrando para nós só um ministério, só uma linha ministerial, para que a vontade de Deus seja cumprida. Se a gente pensar que tem muitas outras coisas, vai haver confusão. Mas quando a gente tem uma só visão, uma só linha, né, Senhor Jesus, um só marchar, tudo que Deus nos encarregou na sua obra vai ser cumprido. Então a gente precisa focar na execução, né, daquilo que vai cumprir a vontade de Deus. E para isso é imprescindível exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, né, ponto que eu já toquei, que a gente não vai ter capacidade de executar o ministério do Espírito,
né? A nossa suficiência vem de Deus, é no Espírito que a gente vai encontrar tudo para avançar, né? O Senhor, Ele já nos deu no Espírito prometido, que é o próprio Senhor Jesus, né? Ele se tornou o Espírito. No finalzinho ele fala, né? Vos mandarei outro Consolador, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então ele já voltou. Muitos, por interpretar isso de maneira errônea, acham que é só na vinda do Senhor. Não, o Senhor ele já voltou, ele já está dentro do nosso espírito. Ele já morreu na cruz, já ressuscitou, já foi glorificado para se tornar o Espírito. Ó Senhor Jesus, então o que a gente precisa fazer hoje? Ter comunhão com o Senhor através do Espírito. No Espírito Ele vai nos dar caminho, né, para de fato a gente cumprir tudo aquilo que Ele deseja. Durante a semana a gente vai esclarecendo, né, mais os assuntos, vão entrando um pouco mais. Ó Senhor Jesus, mas que o Senhor nos abençoe, né, para a gente poder exercitar mais o Espírito e compreender, né, aquilo que Ele deixou para nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.